Pipoca de graça. Filmes, séries, cultura e atualidades, com aquele tempero que você já sabe. O tempero da rádio, os apresentadores, mas sempre ficam aqui a postos para conhecerem os nossos convidados, os temas. E hoje, que legal, JP, só colocando papo em dia com teu amigo, hein? Tá vendo? Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Mas muito bom ter você aqui, Thiago. Renata, tá aqui com você de novo. Primeiramente, turma, a gente pede para que vocês vão para o nosso site, rtmbrasil.org.br. Talvez você esteja nos ouvindo num podcast. Toda quarta-feira o programa às 10h20 é ao vivo e hoje recebendo Thiago Sinato, ele que é do Instituto Bíblico de Arqueologia, o IBARC. Seja muito bem-vindo, já esteve no Fique Por Dentro, no NCcast, já é aqui da casa e já fez pós-graduação com o JP, né? Pós-graduação com o JP. Tadinho, sobreviveu. Eles estavam aqui nos papos acadêmicos, turma, mas é o seguinte, hoje a gente vai falar de Indiana Jones e a gente sempre começa, Ti, perguntando então, por que Indiana Jones? Por que Indiana Jones, né? Por que será? Porque eu acho que é o filme que mais se popularizou, né, dentro da arqueologia, apesar do Indiana Jones não ter nada a ver com o trabalho do arqueólogo. É um né? aventureiro. É um aventureiro. A gente vai bater um papo aqui e aí já aos fãs do Indiana Jones a gente deixa... Não é uma crítica, eu sou super fã, só não assisti o último, né? O JP tava me puxando a orelha aqui que eu não assisti o último, mas sempre fui muito fã, mas não tem nada a ver, é uma romantização do trabalho do arqueólogo e claro, né? O trabalho do arqueólogo em si é muito chato, né? Então, pra quem não é arqueólogo, é legal, acho que até pro arqueólogo em si, né? Ficar no meio da terra ali, escavando. Os caras gostam. Então, pra você transformar isso num filme ser interessante e vender comercialmente, precisa ter um pouquinho, tem que ter aquelas pedras rolando, tem que ter um tiroteio, tem que ter uma coisa mais algumas vezes não é nem escavando, né? É passando assim uma vassourinha. E às vezes depois de 50 anos nada é encontrado. Mas me conta uma coisa. Quando eu lancei aqui para os nossos ouvintes o nosso tema, muita gente contou que assistiu quando eram jovens, quando eram crianças e trouxeram essas primeiras impressões. Então antes de a gente entrar mesmo pro filme e pontuar o que é verossímil, o que não, vamos ver as impressões dos nossos ouvintes. Olha lá, a Elisângela tá sintonizada com a gente. Ela diz que sempre que passava essa aventura à tarde, ela assistia. Ela falou, tô preparada aqui pra aventura do Pipoca de hoje. Me lembro que eu era bem jovem e o filme Indiana Jones passava na sessão da tarde, eu não perdia uma. Sessão da tarde. Não pode falar essas coisas que entrega a nossa idade. Entrega a nossa idade, exatamente. Pouco vai falar sessão aventura. Almoçar e dormir no solzinho do sofá assistindo sessão da tarde. Exatamente. Né? Falou que ia chegar, chegava pro almoço e já assistia Spectrum Man, né? Aí já é da sua época, minha outra. Errado aí, tá vendo? O Nilton aqui de São Paulo diz, pessoal, é o seguinte, quando eu era criança eu assisti esse filme, na época eu denominava ele de caçador de coisas velhas, mas eu achava muito legal por conta das aventuras que aconteciam no decorrer do filme. Ele tem essas camadas, né, de atingir a pessoa que quer ver uma aventura, uma ação, mas também traz ali elementos pra gente que ama a palavra de Deus, né? Interessante de pontuar, pô, existe de fato peças que são ali importantes para serem guardadas. Então eu quero primeiro que você conte uma coisa, Ti. Quando você assistiu e que você era mais novo e pra agora, qual que é o teu entendimento? O que mudou pra você? Agora que você é um estudioso, Exatamente. Né? Mudou tudo, né? Porque quando você assiste mais jovem, você tá ali preocupado justamente com essa aventura, você gosta do tiroteio, então, a gente até comentou, o Indiana Jones, o Star Wars, né? A gente tem essas trilogias que sempre foram muito legais e, obviamente, sucesso de bilheteria. Pouca gente não assistiu. Agora, a gente tem uma visão um pouco mais concreta do que é a arqueologia, de como ela funciona, um pouco mais sóbria e falando, poxa, ainda continua sendo legal assistir Indiana Jones, ainda é legal curtir como entretenimento. Sim. Mas como método científico não tem nada ali, né? Ele quebra um monte de coisa. Na verdade, o Indiana Jones é um péssimo arqueólogo, né? Ele sai pisando onde não pode pisar, botando a mão. É um grande conhecedor de história, mas quando vai falar dos artefatos, né? O cara quebra tudo. Fora o que ele mata de gente lá.
Mas já que vocês falaram da questão das sagas, né? Também é interessante a gente ver como é que esse filme surgiu. Quando vocês falaram que gostam bastante de Star Wars, pô, a gente tem o Spielberg e o George Lucas nesse mesmo filme. E o George Lucas tinha lançado, né, o Star Wars e foi dar umas bandas porque ele não gosta de ver a repercussão do filme. Eu acho isso sensacional. De não ficar assim pilhado pra ver como é que vai ser e de dar um perdido, tipo, não importa o que a crítica vai achar, ó, já entreguei o trabalho, Tô agora fechado tchau. com a minha ideia, E aí depois eles tiveram esse encontro, né? O Spielberg até também ali com a ideia, poxa, juntos pensaram, vamos fazer o Indiana Jones e a princípio, pô, podia dar muito errado, mas deu muito certo, ao ponto de estar aí com esse último nos cinemas, né? Passou recentemente. Você chegou a assistir, JP? Então, ontem mesmo assisti o último, né? É a mesma aventura, assim, é Disney, né? Tem que ter as devidas proporções, assim, que aí fica um negócio muito... que nem Star Wars caiu na mão. O que é interessante nesses dois filmes também é o Harrison Ford, porque ele é um dos poucos atores que fizeram papéis extremamente marcantes e conseguiram sair dos seus papéis. Sim. Porque você pega, por exemplo, Han Solo. o Tony Stark no Homem de Ferro. Ele é o Homem de Ferro no... como é que chama? O que pensa lá? O Sherlock Holmes. Sim, ele é o Homem sim. de Ferro, não sei aonde. O cara é o mesmo personagem. O menino que fez o Harry Potter. Também. Mesma coisa, ele é o Harry Potter. Sim. Mas o Tem Han que Solo... desassociar. Mas o Han Solo é o Indiana Jones. Aí você fala, uau! Você entendeu? O cara consegue sair dos papéis e fazer outros papéis E marcantes. tem uma diferença na Exatamente. forma de atuar, no Exato, jeito de tudo. se Isso portar. é uma coisa muito legal. E papéis muito importantes, muito Exato. marcantes pro cinema, né? Sim. Muito E o que bom. diria, eu lembro da Suzy Peck, imagina, assistindo quando novinha, era o Han Solo e era o Indiana Jones. E no auge ali, né, tanto da performance, né, como ator, da beleza também, mas muito legal. Agora, a minha pergunta na questão do encontro, né, do Spielberg com o George Lucas é porque essas questões embrionárias são muito interessantes, né? Por exemplo, imagina, eles sentam lá e tem essa ideia de fazer o Indiana Jones. Poxa, poderia ficar uma coisa assim... passar do ponto, sabe? Porque você vai abordar uma coisa histórica, só que você vai trazer essas coisas, né, de brincadeira, Poderia tal. ficar caricato. Poderia ficar caricato, mas na verdade deu certo ao ponto de a gente ter uma saga tão longa como essa. Aí, time, a pergunta, quando você teve a ideia de, junto com teu amigo, abrir um instituto de arqueologia, como desse sonho... Foi o processo mesmo para isso dar certo e hoje ser uma coisa concreta, que leva pessoas do seminário e tá se E esse seu estabelecendo amigo bem. é o pastor Samuel Munhoz. Samuel, na verdade, a ideia é dele, né? Eu só embarquei nessa maluquice. Você embarcou. Eu embarquei, isso. Tanto é que a gente sempre brinca no logo, né? Embarque na história. Porque foi uma coisa muito maluca, né? Na verdade, a gente não faz um trabalho de arqueologia no Instituto, né? A gente faz expedições para Israel, com escavação e tudo. É mais uma curadoria. Mas a gente faz uma curadoria, principalmente de réplicas. Né? Então, os grandes arqueólogos vão achando, eles ficam com o trabalho pesado. Quando eles acham uma coisa muito legal, a gente olha, poxa, bacana, vamos trazer uma réplica, vamos fazer uma réplica e deixar aqui no Brasil para dar acesso para o pessoal que... Né, já que essas peças estão espalhadas no mundo todo, né, a gente tem quase 20 países representados lá no Ibarque. Então, e o dólar não tá muito amigo, né? Não tá nada. Nada, amigo. Nos últimos 300 Compre anos. em euro, então. Piorou, né? Então, a gente foi recolhendo, mas é engraçado, porque a gente também fez uma certa caça ao tesouro, porque cada peça do Instituto veio de um lugar diferente. Então a gente tem coisa da Austrália, tem coisa da Alemanha, tem coisa dos Estados Unidos, de Israel, do Acre, de São Paulo, tem coisa... E cada uma conta uma história que complementa os processos bíblicos, de forma geral. Sim, cada uma está relacionada com algum tipo de evento bíblico ou com alguma civilização que permeou a história bíblica. Então, o Egito, a Pérsia, agora a gente está aumentando um pouquinho nosso acervo sobre Grécia, então eu trouxe essa peça aqui que não tinha vindo aqui na RTM ainda, ela está estreando. É uma peça nova. Poucos grupos viram, mas já dá para falar um pouquinho. Não, já vamos... Quem tá assistindo a gente tá vendo uma roda. Isso. Né? Um disco. Um disco, Agora descreve aí para quem... Ele é um disco com uma série de inscrições bem a cara do Indiana Jones, né? É verdade. E ele é da civilização minoica, que floresceu ali na ilha de Creta até mais ou menos o século XV a.C. Então a gente está falando bastante tempo atrás. E o curioso é que ela é repleta de inscrições, mas a arqueologia ainda não descobriu e não decifrou como ler essas inscrições. Então a gente tem uma civilização inteira que a gente não faz a menor ideia
de como eles escreviam, alguns detalhes sobre a cultura deles, porque simplesmente a gente é analfabeto. E Analfabeto nada, não conseguiu nada. Tanto é que às vezes eu levo em alguns lugares, brinco com o pessoal, né? Já tive a oportunidade, acho que essa peça tá uns 2-3 meses já com a gente. Eu já levei em alguns lugares, né? E eu falei, quem decifrar aqui eu vou dar um presente. Pode pegar meu cartão de crédito e fazer a festa. Porque nem os estudiosos decifraram ainda. Então é muito interessante e mostra pra gente que a arqueologia ainda tem muito trabalho a fazer. Esse é o tamanho original ou ele é maior, menor? Ele acho que o nosso é um pouquinho menor. Mas é mais ou menos assim, esse talvez o tamanho. original fosse mais ou menos isso. E foi encontrado agora? Não, faz bastante tempo que foi encontrado. Ele tá no Museu de Delfos. Não, minto. Delfos é outra peça. Ele tá no museu lá em Creta mesmo. Massa. E aí eu aproveito para perguntar para vocês, né? O Indiana Jones, ele traz a questão que é verdade que os nazistas, né, caçaram várias obras. E normalmente quando se tem uma guerra, aqueles que detêm esses bens históricos, né, mostra já que são os ganhadores, visto quando a gente vai, né, ainda não fui, JP, mas quando você for pra Inglaterra, com certeza você vai passar pelos museus, né, e aí isso mostra também aquele que saiu vitorioso. Qual a importância, então, desses artefatos históricos e por que eles eram tão buscados, sejam pelos nazistas, por Napoleão, por todos? O que isso significa? No filme, eles são professores de Oxford, né? E eles fazem esse negócio do museu. Tem uma cena no filme, no último filme, que os nazistas estão acumulando no trem todos os artefatos de todas as nações. E o cara derruba o trem na ponte. Aí você fala, esse arqueólogo maluco, velho, destruiu tudo de várias civilizações. Você tem até hoje, né? Não é uma guerra física, mas é uma guerra ideológica. Quem é que vai ficar com as peças? Sim. Né? Porque você tem uma reclamação do Egito, por exemplo, dizendo, olha, nosso material cultural tá todo no Louvre e no Museu Britânico, devolvam. Não, peraí, mas se tivesse aí não teria, né, a resposta, né? Se tivesse ficado no Egito não teria sobrado nada. Ou às vezes você pega coisas do Iraque, do Irã, ali, a antiga Pérsia, a antiga Mesopotâmia. Você tem o Egito ainda conseguiu ter uma preservação maior ainda, comparado a esses países mais ali ao Oriente. Mas a preservação que foi feita pelos europeus é muito boa. Então é uma discussão muito interessante. Poxa, eu guardei durante todo esse tempo, mas não me pertencia. Mas também se eu não tivesse guardado, não teria restado nada. Então é uma guerra sobre quem vai ficar com o artefato. E a gente nem sabe disso? se devolver as peças numa eventual... Porque sempre é meio volátil, né? Você tem uma situação um pouco mais tensa, no política, Médio, religiosamente. São sempre tensos. Quer dizer, toma uma região, todos os artefatos estão lá, os caras quebram, vão explodir tudo. O Estado Islâmico saiu destruindo tudo ali pelo Iraque. Então, poxa, é uma perda histórico-cultural muito grande. Mas também você entende a reclamação do Egito. Pô, é a minha história que tá ali. Apesar do egípcio hoje não ter nada a ver com o egípcio do mundo antigo, né? Já é outra civilização, outra cultura, só manteve o nome e a região. Então, mas é interessante. Você pega os próprios despojos de guerra desde o mundo antigo, né? A gente fala da Arca da Aliança, que é o principal tema do Indiana Jones. Ela assumiu após uma guerra. Né? Ela assumiu após a invasão dos babilônicos em Jerusalém. Então, dali pra frente, tá lá em casa. Tá lá. Tem lá no barco, tem uma réplica, mas tem várias por aí, então a minha não é muito fidedigna. Parece que não é, né? A minha não é de ouro, a minha tá só pintada de dourado. Mas agora, olhando o Indiana Jones, né? Porque ele tá atrás de alguns artefatos que ele entende importante. Por isso ele descarta os outros, entendeu? Artefatos. O quanto o encontro desses artefatos históricos são importantes para a preservação do texto, ou a confirmação do texto bíblico, ou da história bíblica. Eu acho que uma diferença muito grande entre o que a pessoa tem de imagem sobre a arqueologia, né? A gente pode chamar de estereótipo da arqueologia por causa do Indiana Jones, eu acho que reside muito nisso. A busca pelo grande artefato. Na verdade, o arqueólogo não está tão interessado no grande artefato somente. Ele está interessado no contexto cultural como um todo. Então, você não invade um campo de um sítio arqueológico para buscar a Pedra de Roseta, ou o Assoalho de Caifás que está aqui, ou o selo de Isaías que está aqui. Não é isso que o arqueólogo está atrás. Ele está estudando
uma cidade antiga, um resto de civilização, e todos os elementos que estão ali são importantes. Por isso que a gente fala que o Indiana Jones ele estraga a pesquisa, porque ele sai pisando, sai dando É uma cambalhota. reconstrução sociológica cultural. Ele vai contaminando. Igual cena de crime, você não pode entrar, você não pode pôr a mão sem o devido método, a arqueologia é a mesma coisa. Poxa, achei essa caneca aqui. Poxa, que legal. Quem bebeu nessa caneca? Que tipo de pessoa que usava? Que civilização em 2024 usava uma canequinha branca para tomar água? Então, todas as peças, tudo que você tem no campo arqueológico é importante. Então, às vezes você não vai achar uma grande descoberta, como a Rê comentou logo no comecinho. Você vai ter, às vezes, um arqueólogo trabalhando 50 anos, ele não vai ter a grande descoberta. Mas ele conseguiu identificar como funcionava a cultura, a religião, a economia ou qualquer tipo de organização social. Se era pecuária, social, se era agrícola. de um povo antigo, isso já é muito valioso para a gente entender como é que funcionava o mundo antigo. A título de exemplo, temos aqui, para o pessoal que está vendo por vídeo, um espelho. Lindo. Tá? Esse espelho do mundo antigo, né, ele veio de Pompeia, a cidade italiana ali queimada pelo Vesúvio. Ele não tem a característica do nosso espelho. Né? Ele tem mais a característica da panela da nossa casa. Né? Você não consegue ver o seu reflexo tão bem feito. Aquela chapa de colocar pizza no... Exato. Então, o seu reflexo não é perfeito igual ao nosso espelho. E aí, quando você vai para 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer assim, nós vemos como um espelho de forma turva, de forma escurecida. E é bem isso E aí, mesmo, se você lê com a cabeça do espelho que a gente tem no nosso banheiro, não faz sentido o texto bíblico. Mas quando você olha, um espelho antigo, aí faz sentido. Fala, pô, é verdade, agora eu entendi o que Paulo quis dizer. Então, não é uma grande descoberta. Tem milhares de espelhos que foram achados. Mas ele traz, ele ilustra, ele amplia a nossa visão e a nossa interpretação sobre os textos antigos. É um elemento importante na concretização da ideia que está no texto. Exato, mas Indiana Jones não iria atrás dele. Ele pisaria nesse espelho para poder pegar uma outra coisa. Exatamente, quebraria isso na cabeça de alguém, né? Olha, o Edu Chaclian lá de Floripa disse: amados, bom dia. Sempre pensei em colocar o Indiana Jones nas histórias da escola dominical. Tá conseguindo agora. Não, pode colocar, vale como analogia. E eu aproveito para perguntar para ambos, né? Um pouquinho antes de a gente começar o programa, vocês estavam falando sobre a questão dos seminaristas irem visitar, né, o IBAR, que eu fui, gostei muito, falei que não dá vontade de ir embora, já pensando quando voltar. Qual o ganho também, né, para nossa compreensão, então, da fé, ver tudo isso? Ti, você recebe muitas pessoas que também não são cristãos. Sim. Quando você explica, o que você acha que gera na outra pessoa fazer uma visita lá? Eu acho que pro cristão gera um amadurecimento, para ver que a fé é muito mais do que a gente vê, né, em pílulas diárias. Aí acho que tem muita coisa pra gente estudar, muita coisa pra gente entender. E pro não cristão é uma quebra de barreiras. Ele entender que por mais que ele não acredite do ponto de vista da fé, nos elementos de fé, a Bíblia é um documento histórico, respeitado na academia, confiável. O manuscrito bíblico é mais confiável que manuscritos de Platão, de Júlio César, de Alexandre o Grande. Então a gente tem um documento que moldou boa parte da nossa história, da nossa civilização como seres humanos. Então, ainda que a pessoa não acredite do ponto de vista da fé, como cultura geral, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa conhecer, ela precisa entender como é que funcionava, o que acontecia e quais são as consequências dos pensamentos bíblicos para nós, principalmente aqui no Ocidente. Então, hoje a gente só tem hospital, só existe enfermagem, só existe universidade, direitos humanos, a defesa do fraco, porque a Bíblia um dia disse coisas que ela disse. A própria Constituição, né? Você vê os povos antigos, e aí a arqueologia vai estudando, você não tinha um rei que tinha que obedecer a algum tipo de norma. O rei, ele era divindade, o faraó era filho do deus Horus, o imperador romano era divino, ele tinha que ser adorado. Então eles não precisavam seguir regras. Aí quando você vai para a Bíblia, rei, não tenha muitos cavalos, rei, não tenha muitas mulheres, rei, não cobre muitos impostos, rei, não faça isso, rei, não faça aquilo. Ou seja, acima do rei existe uma lei maior. Se a gente não chamar isso de princípio constitucional, eu não sei mais o que é. Né? Então... Fala com a advogada. Lembrando que tem essa também, ouvinte. Então é importante ver as contribuições que a Bíblia tem. Então, ainda que a pessoa não creia, ela tem que reconhecer. O que você está dizendo, então, que mesmo que a pessoa não creia nela como elemento de fé, precisa estudar o texto bíblico porque ele também moldou a civilização que a gente tem. Aliás, a gente só tem a civilização do jeito que a gente tem por causa da Bíblia. Né? A gente vai falar de ascensão social, por exemplo.
Eu costumo... a frase não é minha, mas ideias têm consequências. Tem um livro que tem esse nome. Vai pra Índia. Você tem um sistema de castas, não tem ascensão social. Isso tem a ver com a cultura e com a religião local. Ok. Aqui a gente tem. Porque a Bíblia Porque disse que... você tem... As pessoas, todos são iguais. Não existe judeu, grego, homem, mulher, circunciso, pobre, rico. incircunciso. A Bíblia vai trazendo, né? Todos são imagem e semelhança de Deus. Então todos merecem respeito. Então você vai, né? Cuide do pobre, cuide do órfão, cuide bem do estrangeiro, porque você foi estrangeiro na terra do Egito. Então você vê que os valores bíblicos moldaram totalmente, ainda que você possa criticar às vezes a atuação da igreja e dos cristãos, e nisso a gente se inclui, né? E faz a meia-culpa. Olha, muitas vezes, né, pisamos na bola como cristãos, mas a Bíblia em si é espetacular. É verdade. Agora uma pergunta para ambos. Ó, Eita JP, você Deus. segura essa, vou fazer uma para você, depois uma aqui pro Ti, mas a gente tá trazendo Indiana Jones o primeiro, que eles estão caçando ali a Arca da Aliança. Então daqui a pouco você conta qual a importância da Arca no Antigo Testamento e se pra gente encontrá-la seria algo, um diferencial, como eles falam, é um instrumento, um rádio para se falar com Deus. Daqui Pro a pouco- Ibar que seria. Agora pra você, Ti. Lá eles brincam muito com a questão de os artefatos históricos estarem envoltos assim em dispositivos que se a pessoa fosse tocar poderia acontecer alguma coisa com ela. E a gente vê, por exemplo, lá os manuscritos de Qumran foram descobertos meio que acidentalmente. Conta um pouquinho pra gente, tem de fato alguns artefatos que os historiadores encontraram e que estavam lá quase que presos em algum lugar e tudo mais? Conta um pouco sobre essas descobertas. Gente que trabalha 50 anos e não encontra nada e outro pastor que bota a mão lá Foi e a tem... concretização de uma maldição. É legal, né, que a gente olha pro Indiana Jones, a gente vê, parece que tá tudo preparado pra alguém encontrar, né? Sim. O artefato tá ali, o Harry Potter tem essa brincadeira, tem lá, tem toda um caminho que você tem que trilhar, cheio de armadilhas pra você, como se a civilização antiga, antes de sumir, ela fosse assim, vou deixar essa peça aqui pra daqui 2000 anos alguém vir atrás. Na arqueologia não funciona assim, na arqueologia, em regra, as peças estão soterradas, no que a gente chama de tel, né, que são camadas sobrepostas, porque as cidades foram sendo destruídas e reconstruídas umas por cima das outras. Então, não existe uma Jerusalém, existe umas 15, né? Não existe uma Meguido, existem 15. Então, você tem essas cidades que estão sendo reconstruídas e o passado vai ficando para baixo. Então, quando você quer descobrir alguma coisa, você precisa abrir uma fatia de bolo ali, né, no local e começar a fazer as divisões e tudo mais e começar a buscar. Mas tem casos curiosos, como você citou, dos manuscritos do Mar Morto, que estavam escondidos numa caverna, né? Muito provavelmente é uma comunidade judaica que se afastou, meio que um movimento, aspas, monástico. Sim. Jerusalém está muito corrompido, eu vou para o deserto, vou voltar para as minhas origens, e vivia ali. E tinha seus manuscritos, não só os manuscritos bíblicos, mas como manuscritos da própria comunidade, salmos próprios e etc. Mas tudo indica que na década de 70, com a primeira revolta judaica e os romanos vão suprimir essa revolta, eles vão fugir. E antes de fugir, eles colocam tudo em vasos de cerâmica, de barro e escondem em algumas cavernas que tem ali na região, uma região bastante montanhosa, no meio do deserto. E ali ficaram por 2000 anos. Né? Até que um Gente, do ponto de adolescente... vista para nós que compartilhamos a mesma fé, o que significa isso para vocês, gente? De simplesmente a gente pegar esses textos e eles comprovarem tudo que a gente sempre acreditou. O que é para vocês isso, assim? Que não dá pra acreditar em processos não guiados, né? A gente vai entrar numa outra discussão mais complexa. Mas não dá pra acreditar em processos não guiados, né? Que Deus tá no controle de tudo. E Ele mesmo trabalhou na preservação disso tudo. Sim. E ponto. Como Ele preservou, através dos europeus, o que... nos lugares mais instáveis Ele também preservou outras peças, também preservou essa para que pudesse... Sim. comprovar os processos todos que a gente tem aí, né? E o curioso é a data, né? Que os manuscritos do Mar Morto vêm à tona, que é 1947, com o novo Estado de Israel sendo fundado em 48. Então a grande brincadeira é, quando o povo volta para a terra, o livro reaparece, né? Então você tem... Louco, né? E um adolescente descobrindo, né? Procurando uma cabra ali do seu rebanho, joga uma pedra para dentro da caverna e ouve barulhos quebrando, de vasos quebrando ali. Então é
É um milagre, aliás, isso é só um milagre. Quantas cavernas ele poderia ter entrado na região? Processos não guiados não faz sentido. Tem muita coincidência em cima de coincidência, né? O acaso é muito inteligente pro meu gosto. Quanta gente não gasta a vida inteira pra procurar e não encontra, né? E de repente aquilo. Tinha que chamar uma mãe, né? Porque mãe encontra. Mãe encontra. Porque mãe tem. Esposa também. Põe no portal assim, ó, a mão, né? Fala, pega lá, não tá aqui. Se eu for aí, aí gela, né? Que ela vai achar. Melhor não, mãe, fica aí. Acha sem olhar, né? Só estica a mão, né? As melhores arqueólogas do mundo. Agora, JP, e a arca, hein? Então, a arca, a relação é da presença, né, de Deus, né? Que a gente tem. Então, ele era pleno no Éden, passa a ser pleno nas tendas, passa a ser pleno na arca, depois no lugar santo, né? Tem todo esse processo que a gente está vendo o Antigo Testamento apontar para Cristo, né? O tempo todo, e depois a plenitude da presença de Deus que chega no Cristo, né? Você já tem uma tipologia disso lá no filho de Isaías, né? O Emanuel é o nosso Simba, né? Presente tá aqui, Deus está com a gente, né? Você vai trabalhando isso, mas você tem, como você tinha falado, né? Os caras tocaram na arca e a tampa ia cair, pô. A gente foi segurar, foi de boa pra não deixar quebrar. E consumiu todo mundo. No Indiana Jones traz esse tipo de coisa, né? Porque tem lá uma energia muito forte dentro da arca. Quando eles abrem a tampa, sai todo aquele poder. E até comercialmente, se fala no cinema, ele precisa trabalhar, né, com toda a mística, com todo... Ele precisa até ampliar algumas coisas. Só faltou a arca abrir um buraquinho, sair uma metralhadora dali de dentro, né? E o Spielberg, o judeuzão, né? Sempre trabalhando aí. Sim, vai trabalhar. O legal também é que ele trabalha no ET, né? Com o mesmo tipo de princípio. O cara pega o Jesus inteiro, né? A história inteira de Jesus, né? No ET, e o cara coloca no extraterrestre, né? Você fala, o cara tá tirando. Não deixa de ser, mas tá tirando, um grau um pouco diferente. Não, o cara... E é incrível, assim, como você não consegue... Não sei se foi com você, Rê, que eu conversei sobre isso, que você não consegue deixar de fora as suas próprias percepções, né? Quando você vai escrever, quando você vai produzir alguma coisa, não tem jeito. Aparece. Então, eu não preciso propositadamente ficar pensando em como apresentar o cristianismo. Se eu sou cristão, ele vai aparecer naturalmente. Sim. É a briga do C.S. Lewis com o Tolkien, né? O Tolkien falando pro C.S. Lewis, o Cristo tá muito evidente aí, você tá vomitando Jesus na cara dura. E Lewis fala, não, você que tá escondendo demais, ninguém enxerga, né? Mas os dois estão carregados de conceitos bíblicos, da figura de Cristo o tempo todo, da figura do pecado, disso, daquilo, mas cada um dentro da sua forma de escrever, e até propósitos, né? Quando Lewis está escrevendo para uma faixa etária, na outra Tolkien para outra. A última sessão de Freud, né? Legal pra que caramba. Eles especulam que é o C.S. Lewis, né? Não sabem se é o C.S. Lewis que estava junto com ele. Sabem que é um missionário. Eu vi a peça, não vi o filme. Muito Você nem viu o filme porque o Anthony Hopkins faz o Freud. Você até começa a gostar mais do Freud porque é o Anthony Hopkins que faz. Então os trejeitos dele. Não tem como, né? Mas você tem a aparição do Tolkien pregando pra C.S. Lewis. Legal. Entendeu? Que o Tolkien fica lá no pé dele. Não, cara, isso aqui, esse papo de coisa de crente, nada a ver. E o Tolkien ali, não, mas você tem que entender isso aqui. Ele se converte por causa lá do Tolkien, né? Legal. E isso aparece no filme também, entendeu? Ele coloca. O seu comentário é muito importante, né? Nessa questão de você não conseguir tirar do seu subconsciente a sua cosmovisão. Quando a gente vai discutir, sei lá, Estado laico, por exemplo. Não, a religião não pode interferir, mas ela interfere. Porque ela tá por trás da nossa consciência, do que a gente é como pessoa, do que a gente acredita. Então, o verdadeiro Estado laico não é o Estado laico à francesa, né? Que o francês ele é completamente anti-religião. Ele é um Estado laico um pouco mais no sentido de todas as religiões participam, todo mundo influencia. O Estado não tem uma determinação oficial, não segue uma religião específica, mas toda a sociedade contribui para a formação daquele Estado. No filme 4, eles estão andando atrás de uma lança, que tem poder e tal, não sei o quê. E aí o cara pergunta para ele, mas você acredita que ela tem poder? Aí ele falou, não. Ele falou, então por que você está atrás dela? Porque a gente quer preservar e reconstruir a história. Legal. Aí você fala, eita! esse é o papel de um arqueólogo. Sim, é isso. Total. E é isso que você faz lá no Embarque.
O que a gente faz é trazer, né, o que os arqueólogos fazem para acesso à população brasileira. Mas o barco também é isso. Ele quer barco também também é isso. mostrar Ele e vai preservar mostrar, e reconstruir os preservar, elementos culturais. difundir. Porque às vezes a gente não sabe, né? Por exemplo, aqui a gente tem um quadradinho, é um tabuleiro, é um jogo de tabuleiro de 2000 anos antes de Cristo. Abraão devia jogar isso daqui, porque é da cidade de Ur dos Caldeus. Então você tem... Pô, o pessoal jogava o gamão deles aqui, né? A dama deles, o pessoal chama de jogo de Ur. Pô, a gente tá reconstruindo a história. Abraão não saiu de uma vilinha, Abraão não saiu de um lugarzinho qualquer. Tinha um zigurate lá, tinha uma espécie de torre de Babel onde Abraão viveu. Tinha jogo de tabuleiro, tinham vasos de ouro, tinha uma liderança, tinha um governo forte. Então, Abraão tá saindo de Nova York. Não era Nazaré, né? Não tá saindo, não é Nazaré. Uma vilinha de 500 pessoas. Não tem ninguém. Nova York, né, uma cidade gigantesca. Eu costumo falar que Nazaré era um brejo, né? Tinha mas 5 casinhas lá e os caras estão falando, mano, pode vir alguém de um lugar desse? Tinha nada em Nazaré, não tinha nada. Aliás, a própria Judéia já era pouco valorizada se você pensar no Império Romano, né? Judéia, quem é Pilatos? Pilatos não é ninguém. Tanto é que não se achou nada sobre Pilatos até a década de 60. Os grandes, o que a gente está falando de descoberta arqueológica, as grandes descobertas que estão mudando toda a perspectiva são 50 anos para cá, 60 anos pra tem cá. Algumas um pouco mais antigas, mas a maioria... A grande maioria está mudando toda a perspectiva de todos os estudos, de todas as teorias, de todos os movimentos que estão colocados. E aí o pessoal que é um pouco mais crítico à Bíblia vai pegar uma ideia de 200 anos atrás, fala, por que não tem evidência? 200 anos atrás não tinha mesmo, mas agora tem. Né? Pilatos, aspas, nasceu pra gente em 61. Exato. Né? Pô, achamos uma estela com o nome de Pilatos no litoral de Israel. Exatamente. Mas por que só achou em 60? Porque não tem muita coisa sobre Pilatos na documentação romana. Por quê? Porque Israel ali era só o pedágio, né? Só a estradinha para você acessar o Egito e Crescente e Fértil. O Crescente Fértil de uma maneira geral, então você tá só no meio do caminho. Ninguém quer morar naquela região desértica, sem muita... É só aquele judeusada mesmo que quer morar lá. Então o Império Romano falou, olha, quem que eu ponho para controlar? O Zezinho distribuiu o panfleto para mim ali no Farol no dia da eleição. Para ele não atrapalhar muito o nosso negócio aqui, põe ele lá na Secretaria de Turismo de alguma coisa, né? Põe ele lá encostado e fala assim, amigão, só não me sai no plantão do domingo à noite, né? No programa de televisão que vai bombar e que todo mundo vai ficar sabendo se aparecer com dólar na cueca. Não fazendo isso, faz o que você quiser, corrupção. O pessoal tem a ideia que Pilatos era um cara bonzinho, não. Pilatos é complicadíssimo, né? Tudo corrupção, só muito lavou grande. as mãos, né? Lavou a mão porque não tava querendo. Porque o período de Jesus também, você tem o processo nos 400 anos de silêncio profético, você tem o aparecimento da simonia, né? Então, os religiosos agora estão ligados ao governo e estão vendendo cargos religiosos e negociando tudo isso, e propina para um lado e para o outro. Sim. Jesus chega exatamente nesse tipo de contexto, né? E aí que ele vai bater na liderança, não... Né? Tem gente que fala, não, os judeus. O pessoal fala, o evangelho de João é antissemita. Não. Ele é judeu. Total, né? Jesus é judeu, Mateus é judeu, Paulo é judeu. Então ele tá batendo na liderança e aqui a gente... Então a genealogia de Mateus é também. Bota um monte de mulher Davi, e tal. né? Então, é legal, a gente trouxe uma miniatura lá no Ibar que a gente tem o tamanho original, também réplica, do ossuário de Caifás. E aí o pessoal que tá vendo a gente por vídeo, não sei o quanto vai ser possível, né, o pessoal vai conseguir ver o quão detalhado, senão você joga no Google aí, procura pelo ossuário de Caifás, né, você vê a corrupção religiosa, né, como é que você vai ter um caixão, né, vamos chamar de caixão o ossuário, tão elaborado assim, né, uma obra de arte para um líder religioso, não combina muito, né? O pessoal querendo ser líder religioso, andar de Ferrari, né? Mas aí fica para outro... outra casa. Mas vamos fazer uma pergunta para Renata. Não, mas eu tenho uma última porque vai terminar. Tá bom, mas vai. Você não responde nada, só faz pergunta. Mas eu apresento aqui quando você me As chamar. bombas, assim, se vira aí. Joga os B.O. nas nossas costas. Quando você me chama nos caminhos da fé, eu respondo. Mas qual que é a importância, você acha, por exemplo, mesmo da questão do Indiana Jones, da arqueologia de forma geral, na construção dos elementos da sua fé? A gente estava falando muito sobre a questão da cosmovisão cristã. Quando você vai assistir um filme tendo essa bagagem, sua percepção é outra, né?
Então, eu acredito que quando a gente vê tudo isso, a gente consegue também ter repertório para conversar com as outras pessoas, né? O ouvinte citou aqui sobre trazer esses filmes para dentro da escola bíblica dominical. Sim, traga, porque você está equipando as pessoas que são novas para entender, para abrir, né, o horizonte e para poder fazer ponte com outras pessoas, né? E falar que a nossa cosmovisão, ela tem raiz, ela tem alicerce, ela sabe de onde veio, para onde vai. E agora, falando sobre onde vai, eu faço minha última pergunta. Malandro é o gato, rapidinho. Não, é porque eu preciso terminar aqui fazendo uma última pergunta. Como que a inteligência artificial vai ajudar a gente nas questões das descobertas? Pensando no futuro agora. Dá pra encerrar o programa agora? Vamos embora! Olha, é difícil, porque a inteligência artificial tá engatinhando, né, pelo menos para o nosso acesso. A tecnologia, de uma maneira geral, tem ajudado muito. Então, você tem, por exemplo, tem um anel de Pilatos que foi descoberto na década de 50 e foi decifrado em 2018, com a ajuda de novas tecnologias. Então, com certeza, o que vem por aí ainda de inteligência artificial vai ser aplicado na arqueologia, vai ajudar a gente a descobrir, vai interpretar, vai ajudar a gente a enxergar melhor, né, alguns elementos. Então, esse anel de Pilatos, a olho humano, a olho nu, não era possível enxergar as letras. E com a tecnologia a gente conseguiu, de fato, ler Pilatos. Então, eu acho que tem muita coisa, mas eu tentei usar, por exemplo, um chat GPT para me ajudar a produzir conteúdo, que a nossa equipe do Ibark é bem reduzida, né? Então, às vezes eu ficava não dando conta. Falei, cara, deixa eu tentar usar. Olha, as informações eram completamente erradas. Falei, não dá para usar. Mas você acha que... Agora, pergunto para todo mundo rapidinho para a resposta, mas você acha que a gente sempre usa tecnologia mal? Então, o cara separou o átomo, né? Dividiu o átomo, virou bomba. Né? Então, sempre a coisa é meio usada por mal em algum momento, né? Desde Caim. Você acha que a inteligência artificial pode demonstrar a decadência da inteligência natural? Ah, com certeza. Essa foi louca, não, com certeza. Não precisa nem, olha, a gente nem precisa ir muito longe. Quanto que você usa de Google Maps e de Waze e o quanto que você sabe dirigir hoje sem eles? Nada. Você, 15 anos atrás, não, zero, hoje. Só no livrinho eu ficava lá no Eu parei guia. de usar. Eu cortei. Pegou o guia de novo. Uso... Não peguei o guia de novo. Andar com o tijolão no carro. Mas eu comecei a me forçar a lembrar as ruas, lembrar as mãos, como é que chega. Às vezes eu dou uma consultada pra checar trânsito. Você lembra do telefone da sua esposa? Não. O da minha esposa, especificamente, sim. Eu nem da minha esposa. Mas da minha mãe eu não lembro de cor. Da minha avó eu não sei. Da minha tia também não. Do meu irmão, às vezes... Como é que era e tal. Então a gente não usa mais. Antes a gente 30, 40 telefones de cor. Hoje a gente só na agenda. Acabou a bateria do seu celular, você não consegue falar então, com mais ninguém. De certa forma, o cérebro é um músculo. Se a gente não utilizar, ele atrofia. De uma certa forma, as tecnologias e a inteligência artificial, elas são boas, elas têm que ser usadas, a gente tem que usar com benefício, mas a gente tem que tomar cuidado também. Mas ele atrofia um lado, mas também liberta outros. É possível, sim. A tecnologia vai te dar mais tempo, né? Eu pra não preciso mais fazer ficar na roça... Coisas. Colhendo, porque hoje tem uma máquina colheitadeira que traz no supermercado aqui, eu peço pelo meu aplicativo e chega na porta da minha casa. Isso me dá mais tempo para fazer outras coisas, de fato. Mas a gente tem que tomar cuidado. E também a inteligência artificial pode conduzir, inclusive, discurso político, ideologia, religioso. Para erros. De interpretação arqueológica também. Gente, ficaram com vontade demais? Peçam para que o Thiago volte aqui para o nosso Pipoca de Graça para falar desse ou de outro filme, porque o nosso de hoje se encerra, mas não dá para encerrar sem você passar contato para a turma conhecer um pouquinho mais do Instituto. Vamos lá, pessoal. Então, para conhecer o IBARC, Instituto Bíblico de Arqueologia, entra no nosso Instagram, que é ibarc.br, ou no nosso site, ibarc.org.br. As visitas são sempre agendadas, não me apareça lá sem marcar antes, senão você vai dar com a cara na porta. É porque nossa equipe de fato é pequena, são só voluntários e a gente precisa se organizar para poder receber vocês. Então dá para receber grupos de até umas 20 e poucas pessoas, mais que isso também fica apertado, porque o nosso espaço ainda é pequeno, mas a gente chega lá. E esse foi o Pipoca de Graça de hoje. Até semana que vem! Esse foi o Pipoca de Graça. Até a próxima sessão. Produção e realização RTM Brasil.